Vamos lá. Vamos lá. Vamos que dê certo. Bom dia a todos, né? Me chamo Edson, tá, gente? Muitos me conhecem, outros não. Cara aí que vem trabalhando aí no mercado aí, né? Com profissionalismo, cuidado, vocação, né? O motivo do meu vídeo aqui em relacionar aos senhores é referente à Nova Itapimirim Suzantur, a empresa no qual eu venho ou vinha trabalhando, né? Procurando fazer o meu melhor e, de certa forma, o que eu deixo para os senhores é que a Itapimirim, ela não é o que aparenta ser, né? E o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: eu vim trabalhando de forma legal, direito, procurando fazer o meu melhor, e de repente eu fui dispensado da empresa, sem saber o porquê, sem motivo, e de uma forma agressiva, né, ingrata. Um tempo atrás, eu fazendo a linha Salvador-Rio, eu parei, né, e fiz uma refeição. Mediante as refeições que a gente faz, né, por conta da empresa, nas paradas, sejam elas, né, eu me alimentava e fazia ingestão de doce, comida, e eu nunca tive problema nenhum de saúde a esse nível. E devido a essa situação, me começaram a ocorrer mudanças na minha glicemia, ou seja, eu comecei a ficar com a glicose alta. Então eu comecei a procurar me cuidar, me tratar, utilizando um plano de saúde, hospital público, indo em vários médicos para confrontar, porque a minha alta da glicose estava elevada demais, coisa que nunca aconteceu. Então, devido a esses problemas, eu comecei a me tratar. Então, eu procurava ver com a escala da empresa para que nas folgas ou em momentos possíveis eu pudesse estar marcando consulta médica e me cuidando. E assim mantendo as coisas de maneira, né, mais prática. Então, numa bela noite, né, de viagem do dia 7 para o dia 8, eu vindo no, falha a memória, no São Paulo Campos, ou São Paulo Afonso Cláudio, não falha a memória, eu tive um mal-estar até devido realmente à alimentação, eu cheguei com diarreia, e no dia 8 eu me encontrava de folga na escala, né? Sendo que quando eu cheguei no Rio era minha folga, eu com o médico marcado, né? E a empresa informou na minha folga que eu estava demitido, né? E no dia 8 mesmo, o médico no qual tive a consulta me colocou de atestado para que eu viesse fazer o tratamento, os cuidados certos, porque eu tive algumas reações no corpo. Uma delas foi a vista, a visão minha estava dando problema, então isso aí para quem dirige não é bom. Então ele achou que eu deveria estar me encostando para me se cuidar, me tratar, e depois eu retornar ao trabalho. E eu fiquei em casa, o médico até informou que eu deveria mandar o atestado para a garagem, né, por WhatsApp, sendo que anteriormente eu tive uma outra viagem de São Paulo para o Rio, e quando eu fiz uma parada no Grau Alemão, na hora de eu sair com o carro, esse carro travou a embreagem ré, devido ao vazamento de ar grande. Então, conforme travou a marcha, o carro não conseguiu destravar e não conseguia ligar. Algumas pessoas tentaram ajudar, eu pedi o socorro da garagem, fiz todas as solicitações possíveis e não estava sendo atendido, quando passou mais um outro ônibus com pessoas de manutenção que conhecem, e ali me ajudaram. Conseguimos destravar a alavanca,
de ré. E aí fizemos o carro funcionar, o carro pegou normalmente e o carro permaneceu normal, sendo que os passageiros, como assustados com a situação, não quiseram seguir, né, a viagem. E aí foi solicitada a troca de carro, né? Eu tive um orientador que falou que estava tudo bem, uma manutenção, mecânico. Eu não tinha nada que desabonasse ou fosse de contra, né, a minha posição ou situação. Ou seja, eu estava bem. E assim troquei de carro, terminei a viagem, concluí direitinho. E por esse motivo, segundo o gerente, quis me demitir e me fez a demissão. E mesmo eu estando de atestado médico, né, me demitiu. E aí eu, né, procurei o Ministério do Trabalho, já constatei, já, né, percebi o erro e tal, me orientaram, né. E aqui estou eu aguardando, né, o meu auxílio sair, que até hoje não saiu, né, guardando a perícia. Estou me cuidando, graças a Deus, bem melhor, melhorando, bem mesmo, pronto para poder, né, tá até voltando às atividades. E agora vou ver o desfecho, junto ao Ministério do Trabalho e à Justiça, em relação aos meus direitos, porque eu fui dispensado da empresa, ou seja, eu fui deixado de lado, sem rescisão, sem saber de nada, ou seja, me deram danes, entendeu? Então, eu imaginava que a Susan Tu, que é a que vem administrando aí o nome Itapemirim, fosse agir de uma maneira alegável, né? Até porque eles estão interessados numa coisa, numa bênção, né? Só que a gente tem que lembrar que o mesmo Deus que vê a minha vida, a minha situação, vê eles também. Então, assim, eu estou mandando esse vídeo, gente, para você aí que, né, tá afim, assim como eu, muito afim. Existe um valor emocional na minha vida em trabalhar na Itapemirim, até porque isso veio de criança. Eu morava perto da garagem. Foi através disso que me nasceu esse prazer, esse gosto, essa profissão. Quando eu fiz pela primeira vez o meu processo seletivo, eu fui aprovado na entrevista com a psicóloga Gisele, né, até por questões que ela viu que, entendeu, existe uma vocação, entendeu, um bom profissional em mim para a empresa, né, e dessa vez agora ocorreu isso, né, isso foi uma surpresa, creio que para a maioria dos setores e funcionários da empresa, mas bateram o pé que eu estava demitido e não voltava, e também alegaram que o motivo foi que eu havia quebrado a caixa de marcha do ônibus, no qual isso não ocorreu. Então eu fiquei na dúvida. Por que que no dia da minha folga, eu de atestado médico, eles me demitiram? E aí eu fui na garagem, porque para saber, né, e aproveitar e entregar o atestado médico. E eles alegaram que eu estava demitido antes de eu entrar em atestado. E alegaram também que eu não estava de folga no dia 8, só que, né, eu tenho as provas. E no dia 8 eu também estava chegando de viagem, né? Então eu estou fazendo esse vídeo, gente, eu espero que seja elaborado, assim, que vocês consigam entender. Então a minha visão em relação a Susan Tu administrando a Itapemirim, que ela demonstra uma empresa duvidosa, entendeu? Tem tudo para ser bom, mas é duvidosa. E em relação ao seu Claudinei Borghiato, né, que é o suposto dono da empresa, o pouco que eu conheci e tive conversando com ele, ele me mostrou uma pessoa de caráter, idoneidade boa e humilde, né, humilde. Mas eu não sei, parece que ele não tem força nem poder sobre a própria empresa, mas eu só quero dizer para vocês isso. E para os que estão na empresa, eu desejo boa sorte e sucesso. E para os que sonham em entrar, eu tenho a deixar só boa sorte, tá? E do mais aí, gente, agradecer aí, né, os companheiros aí que assistiram o vídeo, entendeu? E vocês vão poder dar suas opiniões, comentários, tá bom, gente? E tá aqui uma pessoa que, né, de grande serventia para a empresa e que não teve valor nenhum. E que foi dispensado, né, de licença, ou seja, de afastamento.
Gente, um ótimo dia aí, tá? Nesse grande dia, nesse começo de semana. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.